Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Não, eu não sou a Lucimara, né? Deu para perceber. Hoje a Lucimara está dirigindo o episódio. E eu estou aqui porque todo mês de novembro eu farei entrevista. Eu sou o Ricardo. Para quem não me conhece, pode assistir o episódio número 8, que é onde é feita a minha entrevista. Para essa primeira entrevista de novembro, eu trouxe aqui o Edgar. Oi, pessoal. O Edgar, entre outras coisas, ele é meu irmão. E ele também estudou no Santa Escolástica. Estudei no Santa, ex-aluno do Santa Escolástica. É o Edgar Domingo de Buquerque. Ele está com 52 anos, é casado com a Aline e tem uma pentelinha, que é a minha sobrinha, a Heloísa. É isso aí. Legal, né? Tudo certo. E ex-aluno do colégio. Ex-aluno do Santa Escolástica. Que época você estudou? Eu estudei no Santa Escolástica de 79 a 89. Eu fiz o fundamental, né, o antigo ginásio, né, que corresponde hoje ao fundamental. Só que o meu tempo lá foi um pouco estendido, na verdade, porque eu reprovei 2 anos no Santa Escolástica. Eu repeti de ano, consegui repetir a 3ª série e depois consegui repetir a 7ª série. Mas enfim, eram outros tempos, né? Eram outras concepções, né? Nós estamos falando aqui do finalzinho dos anos 70 e ao longo dos anos 80. Uhum. Então, sou um sobrevivente do IESE, né? Do Instituto de Educação de Santa Escolástica. Então você repetiu 2 vezes. E hoje você trabalha com o que exatamente? Hoje eu sou professor. Trabalho com educação. Inclusive, fui professor do Colégio Santa Escolástica por 7 anos. 7 anos dando aula no colégio. Dei aula lá por 7 anos. Olha só. Conta alguma coisa da época do colégio. O que você aprontou tanto que precisou repetir 2 vezes? Você e seus amigos. Bom, vamos lá. Na verdade, eu costumo dizer que a época do colégio, a escola em si, não fazia muito sentido para mim. Não é que eu não gostasse da escola, mas eu me sentia um pouco deslocado da questão das aulas. Aquilo parecia não fazer muito sentido para mim. É claro que essa é uma análise que eu faço hoje, né? Não que naquela época eu entendesse isso. Mas eu me lembro que eu sentava numa daquelas salas de aula que a janela dava para ver a Marginal e o rio. E eu ficava sentado ali, olhando pela janela, olhando o rio, olhando os carros passando ali na Marginal, onde é a Praça Lions ali hoje. E minha cabeça viajava. Então, assim, a professora estava falando e eu me sentia muito igual, sabe, no desenho do Charlie Brown, da professora... Que tá o Charlie Brown e a Pet Pimentinha na carteira, assim, e a professora tá lá. A voz da professora é uma série de sons que você não consegue entender. Inaudíveis. Então, assim, eu me sentia muito Charlie Brown, assim. O que tá acontecendo? E a repetência eu acho que veio um pouco em função disso. Eu sempre fui um aluno muito medíocre no sentido mediano mesmo. Eu passava raspando, e se não passava raspando, passava na recuperação, enfim. Nenhuma matéria te chamava atenção? Que eu me lembro, naquela época, não me lembro assim de gostar de algum. Gostava de alguns professores, gostava das pessoas. Gostava da escola enquanto socialização, né? Então é isso que eu falo. Eu gostava de estar no colégio, mas não pelas aulas, né? Eu lembro do seu Enio, por exemplo, que dava aula de geografia, que era um senhor que destoava, né, das freiras, destoava das outras professoras, né? O seu Enio era grandão, assim, falava grosso, né? Cabelo branco, mas ele era divertido, ele tinha umas tiradas com a molecada, assim, que... Então, assim, eu me lembro com carinho de certos professores, me lembro com carinho da escola, mas não pelo ensino. Não que o ensino lá não fosse bom, é que eu não estava conectado com aquilo. E aí, obviamente, que essa desconexão com a sala de aula levava a gente, né, a ter muito tempo para pensar em traquinagem. E aí vem
uma ficha corrida de várias situações. Quem era a diretora na época? Você conheceu bem? Na época, a diretora era a irmã Maria Elvira, né? Frequentava com bastante assiduidade a aula dela. E tinha a Antônia, que era eu acho que era a secretária dela, né? Porque a Antônia filtrava, né? Antes da gente ir de ser enviado para a diretoria, a gente tinha que conversar com a Antônia. Mas assim, na sala de aula eu não era muito de fazer bagunça. Na sala de aula eu viajava, minha cabeça desligava, mas no intervalo, nas aulas de educação física. Então essa dificuldade em se apegar ao que estava sendo passado lá, essa distração constante, isso, você chegou a diagnosticar isso, alguma coisa? Eu acho que na época, eu lembro que eu fiz fonoaudióloga, na época eu acho que... Não, hoje em dia, assim, você entende o que era aquilo? Não, assim, nunca fui atrás disso. Até porque, depois, quando eu fui para o ensino médio, deu um clique, né? Eu acho que o ensino médio, para mim, por ter sido um curso técnico, por ter sido uma coisa que eu tinha muito Onde interesse. foi o ensino médio? O ensino médio foi na OSE, no curso noturno da OSE de processamento de dados, o mesmo que você fez. Processamento de dados. Na época que a área de TI se chamava processamento de dados. E eu acho que o ensino médio ele me deu um clique, porque aí sim, estudar fazia sentido, dialogava com o que eu estava fazendo. Mas voltando para o Santa Escolástica, a gente era exploradores daquela escola, né? Então a gente ia escondido na clausura, né? A gente entrava nas áreas escondidas do convento ali, onde o que é a clausura? O que é a clausura? Clausura é o local onde as freiras se recolhem, né? Onde as freiras vivem, né? Dentro do convento. E, teoricamente ninguém deveria ter acesso. Teoricamente ninguém deveria ter acesso, né? E justamente por nos dizerem que nós não podíamos ter acesso, nós, no local proibido, nós tínhamos aquele ímpeto, né? Não tinha internet, não tinha TikTok, né? Aquela coisa, a gente não tinha celular, então a gente tinha que queimar essa curiosidade, essa energia. Então, assim, eu explorei todos os cantos do colégio que você possa imaginar. Mas você sozinho? Você não vai entregar não, sempre, a patota? Sempre. A vantagem de ter repetido é que eu tive várias turmas, né? Então, assim, eu tenho pelo menos 3 turmas diferentes que eu frequentei. Mas, assim, tinham pessoas, Ricardo Gonella, o Astreiger, o Paulo Warchavski, o irmão do Gonella, o Dudu Gonella, Cezinha. Todos esses nomes que você está falando, exploradores. Sim, tudo a nata. Né? A nata que frequentava a sala da irmã Maria Elvira. O Every, por exemplo. O Every a gente foi pego pichando a parede do colégio. Mas, enfim, a gente tem episódios de hastear cueca no mastro da bandeira, de colocar... Teve o famoso caso da cueca na santa, jogar uma cueca na cabeça da santa. Que mais? Bombinha, estourar bombinha no banheiro, né? Estourar extintor de incêndio. Quem é que voltou sem cueca para casa nesses dias aí? Eu nem me lembro como é que surgiu essa cueca. Alguém na educação física pegou a cueca de alguém, ou a pessoa levou para trocar, sei lá eu. Mas são, assim, as minhas memórias do Santa Escolástica, elas estão muito ligadas a essas estripulias que a gente fazia naquela época, né? Nas festas juninas que o colégio promovia, normalmente a gente já ia mal intencionado no sentido de colocar bombinha num lugar ou no outro, enfim. E o colégio, para quem conhece ali, ele é uma construção assim muito tétrica, né? Ele tem corredores, é um lugar assim mais soturno, enfim. Tinha áreas ali do administrativo que a gente não podia circular, tinha a capela. Era cheio de regras, limitações. A igreja, você não podia sair, porque era como se fosse, de certo modo, uma prisão também, enquanto você estava lá. Sim, não, então é o que eu falo, eram outros tempos, né? A gente tinha eu digo assim, uma prisão no sentido do desafio. Então você sair, você tem que escapar da prisão. Não que fossem proibidos, mas eram espaços que não eram para os alunos circularem. Não permitidos.
E aí que, para quem conhece o Santo Escolástico ali, se você olha ele por fora, né, ali, por exemplo, da Marginal Praça Linus, ele tem aquele teto ondulado. Sim. Né, ele tem um teto ondulado, onde é um grande terraço ali, e a gente não se contentava em subir no terraço, a gente subia no teto. Certa vez, com o Every, por exemplo, que entrou de bicicleta dentro da escola um dia, porque eu participei da fanfarra. Então a gente ia ensaiar na fanfarra, e aí quem ia de bicicleta levava a bicicleta lá para dentro, para não deixar na rua a bicicleta. Né? E a gente chegou uma vez a subir com a bicicleta nas ondas. Ou seja, a gente está vivo aqui por sorte, intervenção divina, né? Acho que por estudar no colégio católico, alguém estava ali mais atento ao que a gente estava fazendo. Tinha mais trabalho. Tinha mais trabalho, com certeza. Né? Irmã Maria Elvira, pelo menos, tinha bastante... Vivia rezando o rosário ali, porque para garantir... Tinha, olha... Garantir, né... garantir a segurança da molecada. A segurança. Mas eu me lembro... E apesar, né, da gente parar na diretoria, eu me lembro que a irmã Maria Elvira, ela era muito complacente com a gente. Ela falava, eu entendo que vocês são os meninos, que vocês querem fazer essas traquinagens, mas vejam só, vocês precisam... Ela colocava panos quentes pra gente, assim, no sentido de que ela entendia que a gente tinha essa coisa né, de criança, né, de traquinagem, mas ela não rasgava com a gente, né? Ela não era ríspida. Ela dava uma repreendida, mas de uma forma bastante carinhosa até, o que eu acho que acabava dificultando a vida dela, porque a gente saía de lá com a impressão que não tinha feito nada. Tipo, fizemos uma bagunça aí, mas a irmã tá de boa com a gente, então vida que segue. Então, das estripulias da sala de aula a professor, como aconteceu isso? Então, no ensino médio eu fui para o curso técnico em informática, e aí eu acabei seguindo um pouco nessa área, né, como profissional na área de computação, mas quando chegou a época da faculdade, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha assim uma perspectiva, porque naquela época eu me formei em 91 no curso técnico, 92, eu saí do colégio em 89, aí eu fiz a OSE em 90, 91, 92. E eu já saí trabalhando, né? Eu fiz estágio, enfim. Então, a gente não tinha, naquele momento, eu não tinha uma perspectiva de faculdade, porque o curso técnico já empregava a gente, já dava uma boa condição de trabalho. Lembrando que a gente está no comecinho dos anos 90, mas tinha aquela coisa, a pressão da família, a faculdade, né? Tem que fazer alguma coisa, e eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. E aí, nessa época, eu trabalhava numa empresa chamada DPI, Desenvolvimento de Sistemas, e o inglês era importante, porque muitos dos manuais da linguagem que a gente trabalhava, e a DPI, ela representava um sistema, um software de uma empresa americana. Então estava vindo muito material em inglês, a necessidade de, às vezes, ligar para os Estados Unidos para suporte técnico. E aí a empresa começou a cobrar inglês e eu pensei assim, bom, eu preciso aprender inglês. Porque eu tinha aquele inglês do colégio, aquele inglês do good morning, né, good night e tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar cursos de inglês. E aí, vamos lembrar que 90, 91, Sorocaba tinha 3 escolas de inglês. Tinha o Centro Cultural, a CCAA e a Pink and Blue. Mais nada. Hoje tem 1 milhão de escolas de inglês por aí. E eu me lembro que eu fui ver a mensalidade dessas escolas e fiquei naquela, faço, não faço. São 2 dias por semana, 2 horas de aula, 1h30 de aula por semana. E aí, na época, uma ex-namorada que eu tinha, ela passou no curso de letras, ela prestou letras, e aí eu falei, pô, letras forma o professor de inglês, né? E aí eu me senti o Einstein. Foi o momento que eu falei assim, eu sou um gênio. Por que é que eu vou fazer um curso de inglês se eu posso fazer um curso para ser professor de inglês? Em uma faculdade.
e mata a faculdade. E a diferença de mensalidade não era tão diferente, a diferença do preço não era tão discrepante. Então eu tive um estalo e pensei assim, ao invés de fazer um curso de inglês de 3 anos, desse intermediário, né, básico, intermediário, avançado, eu vou fazer o curso de letras para aprender inglês. E fui, prestei o vestibular, passei, falei, bom, vamos começar, né? Cheguei lá na faculdade de letras e aí descobri que eu ia ter 2 aulas de gramática latina por semana e o resto era latim, desculpa, de gramática inglesa por semana, e o resto era latim, teoria da literatura, didática e um monte de matéria, linguística, que não tinha nada a ver com inglês, ou pelo menos na minha cabeça não tinha. Mas é aquela coisa, eu já tinha passado, já estava matriculado, né? Não queria chegar em casa e falar, vou largar a faculdade sem nem ter começado. Vamos que vamos, sou brasileiro, não desisto nunca. E aí comecei a fazer o curso. Ainda trabalhando com informática. Levei o primeiro ano meio que na barriga, assim, fazendo grupo com as colegas de sala lá para fazer trabalho e tudo mais. E aí vem aquela questão da conveniência, né? Como eu tinha acesso ao computador, todos os trabalhos que tinham que ser entregues, eu fazia, imprimia, né? Numa época que o pessoal tinha que datilografar o trabalho. Que ano mais ou menos era isso? 1993. Não era todo mundo que tinha ou acesso, ou que sabia usar mesmo. Não, na minha sala mesmo, acho que ninguém tinha computador. E mesmo na faculdade, eu lembro que na época não era nem Uniso ainda, era a antiga FAF, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que depois virou Fundação do Aguirre, Faculdade do Aguirre, até virar Uniso. Eu lembro que na faculdade mesmo, na biblioteca, tinha um computador, que era só para pesquisar livro, não era para usar igual o laboratório que tem hoje nas faculdades. Então eu fazia esse quiprocó, né? Vocês fazem o trabalho, eu digito, imprimo numa capinha bonitinha e entrego. Então o meu primeiro ano foi de boa. Mas no segundo ano, eu comecei a me envolver mais com a faculdade, porque eu comecei a perceber que o que eu estava aprendendo na faculdade me ajudava no meu trabalho, embora eu trabalhasse com computação, né? Por que me ajudava no trabalho? Porque eu comecei a ter uma comunicação melhor, eu comecei a escrever melhor, e aí você que vem da área da TI, você sabe, ensinar o usuário a utilizar o sistema que você faz, a maior dificuldade muitas vezes é que a pessoa que desenvolve o sistema, ela não tem didática para ensinar, para treinar a pessoa a usar o sistema que ela mesma fez. Para treinar, exatamente. Geralmente a pessoa que trabalhava nessa época com informática, né, que era o nome que a gente usava mais, era muito retraído. Ela gostava de trabalhar na tela com o computador, não gostava de conversar com outras pessoas, né? De modo geral, né? De modo geral. Eu não tinha muita paciência para explicar. Então a gente não desenvolvia essa comunicação. E como ele falou, eu também, eu sou de TI. Se você assistiu o episódio 8, você vai ouvir a minha história. E eu fui fazer mais tarde uma faculdade de publicidade e propaganda, que me ajudou a desenvolver esse lado comunicativo, que seria muito pior do que vocês estão vendo hoje, se não fosse isso. Então, o que aconteceu? Nessa brincadeira, eu comecei a entender que o que eu estava aprendendo na faculdade para ser professor me ajudava a usar o que eu já conhecia, que era informática. E aí eu saí da empresa que eu trabalhava e fui trabalhar com treinamento. Fui dar aula de softwares como planilhas de cálculo, editor de texto, como autônomo em empresas. Já foi o primeiro pezinho na questão da docência, de ser um professor. Embora na época a gente falava instrutor. Né? Eu era instrutor de informática. Uhum. Então eu comecei, eu fiz essa virada de ser um programador, um desenvolvedor, para ser um instrutor. E aí eu ia dentro das empresas e ensinava as pessoas a usar o software, usar os sistemas que existiam na época. Nisso eu terminei o segundo ano. No terceiro ano eu acabei entrando no grupo de teatro do curso de letras, e isso desenvolveu muito mais aí a questão da minha comunicação. E logo que eu concluí a faculdade de letras, eu me graduei em letras em 95. Em 96 o Colégio Objetivo me chamou para dar aula de informática no curso de processamento de dados.
Então, como eu tinha a licenciatura em letras e como eu era um técnico em processamento de dados, juntou a fome com a vontade de comer. Então, me convidaram para dar aula no curso técnico e no Objetivo eu fiquei 10 anos. Fui professor de todas as disciplinas do curso técnico. Os últimos 3 anos do Objetivo eu fui coordenador do curso. E aí, nesse meio tempo, no Objetivo, eu fui fazer a minha segunda licenciatura, que é em filosofia, porque num dado momento eu comecei a me interessar por filosofia, a ponto de eu achar assim, eu quero dar aula disso. E aí eu fui fazer a faculdade de filosofia, depois de 7 ou 8 anos de formado em letras. Aí já da filosofia emendei o meu mestrado, e aí eu saí do Objetivo... Mestrado em quê? Em educação, meu mestrado é em educação. Aí eu saí do Objetivo em 2005 e fui dar aula na universidade, só que eu fui para a universidade dar aula na área de humanas. Aí eu fui para dar aula de filosofia e sociologia. E aí daí para frente, nunca mais saí da sala de aula. Tudo bem. Então, foi assim que o repetente de 2 anos se tornou professor na universidade, dando aula de filosofia. Então, outras coisas. Eu brinco, para compensar que eu repeti 2 anos, eu fiz 2 faculdades. Fiz letras, depois fiz filosofia, aí fui para o mestrado na área de educação, e, na verdade, eu fui dar aula na faculdade, mas nunca deixei o fundamental em média. Então, em 2005, eu saí do Objetivo, fui para a Unip. Em 2006, eu dava aula na Unip e no Senac, no curso técnico, na Unip, em várias graduações com os componentes de humanas. E em 2007 fui para o Santa Escolástica. Em 2007, o Santa Escolástica me chamou para dar aula de filosofia. Nessa época, você estava dando aula onde? Em 2007, eu estava na Unip e no Senac. Na Unip você dava que matérias? Na Unip eu lecionava em vários cursos. Todos os cursos da Unip nessa época, eles tinham uma disciplina chamada Homem e Sociedade, que era Sociologia, e uma disciplina chamada Ciências Sociais. Aliás, Homem e Sociedade era Antropologia Cultural e Ciências Sociais era Sociologia. E foi também daí foi pro colégio. Fui para o Senac, dando aula de redes de computadores. Você não conseguia largar, a tecnologia está sempre... Eu sempre mantive um pé na tecnologia. Mas esticou uma perna. Mas comecei a trabalhar na área de humanas também. E no Santa Escolástica? Então, o Santa Escolástica, o que acontece? Me chamaram para dar aula lá em 2007. E aí eu deixei o Senac. Não era a irmã Maria Elvira mais a diretora? Não era a irmã Maria Elvira. Mas olha que interessante, eu fiz a entrevista com a diretora na época, a diretora Maria José, eu não a conhecia. Da época? Ela não era da nossa época, a diretora, porque nessa época eu fui para o colégio, já tinha mudado bastante a estrutura. As freiras estavam fora da sala de aula. O colégio foi se adaptando, se modernizando. As freiras cuidavam da parte administrativa do colégio, mas a parte pedagógica, até porque na época eles adotavam o sistema etapa, apostilado do etapa e tudo mais. Então eu fiz uma entrevista com a diretora, que era a Maria José, aí fui escolhido para dar aula, e aí quando eu fui conversar com a madre, né, que era a madre diretora do colégio como um todo, não só da parte pedagógica, ela era a irmã Adriana. E a irmã Adriana, quando eu era aluno, ela era noviça. Então, assim, ela lembrava de mim, tanto que ela viu, nossa, Edgar, quando eu vi seu nome aqui, na hora eu lembrei de você. E eu pensei, pronto, perdi o emprego. Porque a Maria José não me conhecia. Porque na hora ela lembrou, né? Ela lembrou, aliás, arrepiou. Isso. O Doni que vocês entrevistaram o Doni? O Doni é Donizete. É o atual diretor. Então, na época, o Donizete era meu coordenador de ensino médio. E a Maria José a diretora.
E a irmã Adriana era a madre superior. Nenhum deles sabia da sua vida pregressa. O Doni e a Maria José. Mas a irmã Adriana sabia. A irmã Adriana, na hora que eu vi seu nome, assim, eu lembrei de você. Eu falei, nossa senhora, perdi o emprego. Mas no fim, a minha ficha corrida. Ficou quantos anos lá? Fiquei 7 anos no Escolástico. Dando aula em que série? Eu dava aula de filosofia para o ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E durante, acho que 1 ano, eu fiz uma substituição de história para o 6º ano, por conta de uma professora que teve uma licença médica, enfim. Mas assim, a minha disciplina fixa era filosofia. Eu trabalhei lá até 2014. E foi um período muito bacana, porque na minha cabeça vinham muitas memórias da sala de aula, memórias do espaço, que já estavam bastante diferentes da nossa época de alunos no centro escolástico. Então, tinha sido construído um grande auditório, onde era o nosso pátio de intervalo, já não era, virou estacionamento dos professores. Então, assim, teve muita coisa que mudou. Mas até mesmo dentro da sala de aula, o formato das lousas, carteira, tudo, mas era o mesmo colégio, né? E eu me lembro que você sentia lá uma nostalgia de você. Eu já estive sentado onde vocês estão aí agora. Sim, porque você vai lembrar, eu falei que eu ficava sentado numa sala que dava para ver a marginal, e depois eu dava aula nessa sala. E às vezes aí você ficava de olho naquele aluno que estava sentado na janela, olhando para o rio, para a marginal. Na verdade, às vezes eu me pegava, enquanto os alunos estavam fazendo algum exercício, alguma atividade, eu me pegava na janela olhando para o rio, né, lembrando daquele momento. Mas uma coisa é importante, quando eu fui cooptado pela educação, né, ainda no colégio objetivo, eu sempre fiz muito essa reflexão sobre por que a escola não era interessante para mim. E como que eu deveria agir como professor para os meus alunos. Então, eu sempre tive essa preocupação. Você entendeu que não era só repetir o que já era feito. Exatamente. Precisava fazer algo diferente para que o aluno não se tornasse o que você era naquela época, distraído, sem interesse. Exatamente. Então, eu sempre fui um professor muito crítico da minha prática, tentando entender, será que na minha prática eu não tô desinteressando o aluno? Então eu sempre tive muito essa preocupação de ajustar a minha linguagem com o aluno. Não é só, digamos assim, culpar o aluno pela falta de interesse. Não. E aí é interessante, porque no começo era mais fácil. Porque no começo, quando eu fui dar aula no Objetivo, eu tinha 22 anos. Certo. E meus alunos, como era curso técnico noturno, meus alunos tinham 17 e 18. Não era tão grande. Então, a distância entre eu e o meu aluno era de no máximo 5 anos. Então, a gente dialogava muito bem. Eu conseguia trazer a atenção, porque quando eu ia dar algum exemplo, quando eu ia falar alguma coisa, eu estava falando a mesma linguagem. Você diz falar a linguagem do aluno. Do aluno. Então, por exemplo, lá no Objetivo, isso no começo, então, no começo de carreira, isso, no começo a distância entre seus alunos e você de idade não era tão grande. Não era tão grande. Então a comunicação era natural, vamos chamar assim. Era mais natural, exatamente. Mas o tempo foi passando. Sim, exatamente. Né? Então, hoje, por exemplo, meu aluno do 6º ano... Hoje está aula para o 6º ano também. Eu dou aula para o 6º ano. Meu aluno do 6º ano, ele tem 12 anos. Sim. Então, eu sou 40 anos mais velho que ele. Então, é uma distância quilométrica. E você consegue fazer alguma coisa com relação a isso? Eu aprendi ao longo do tempo como professor que eu precisava sempre dialogar com o aluno. Então, eu sempre fui um professor que buscou entender o universo do aluno. Qual que é o universo desse menino, dessa menina? Então, hoje, o que acontece? Minha filha me ajuda muito. Porque minha filha tem 7 anos. Sua filha tem 7 anos. Minha filha tem 7 anos. Então, vamos dizer assim, há 7 anos, você não tinha filhos. Não tinha, mas já lidava com essa situação como? Com jovens. Com jovens. E o que eu sempre fiz? Sem ter experiência de ser pai. Sem ter experiência de ser pai. Mas daí veio a experiência da paternidade. Mudou alguma coisa? Nós vamos pular?
pela fraternidade, eu vou perder a educação. Conte no seu ritmo. Mas o que acontece? A paternidade para mim foi transformadora. Eu digo que a paternidade para mim foi algo transformador. Mas só para concluir a questão da trajetória na educação, eu sempre busquei, como educador, olhar esse diálogo com o aluno, entender qual que é o mundo dele. Fosse o aluno da graduação, fosse o aluno do fundamental ou do médio. Porque uma coisa que eu me propus na minha carreira de professor... E são linguagens diferentes. Sim, são universos diferentes. Mas o que eu me propus, para mim, como professor, é atuar nas 3 frentes. Eu sempre quis estar no fundamental, no médio e na faculdade. E por que eu digo isso? Porque na faculdade, a partir de 2010, eu comecei a trabalhar com formação de professores. Eu fui dar aula no curso de letras, eu fui dar aula no curso de filosofia. Você foi formar professores? Fui formar professores no curso de história, no curso de geografia. E aí eu entendi assim, como é que eu vou ensinar uma pessoa a ser professora do ensino médio se eu não dou aula no ensino médio? O que eu quero dizer é assim, eu poderia ter escolhido ficar só no ensino superior. Muita gente... E querer ensinar como dar aula para as crianças sem nunca ter essa experiência. Isso. Muita gente, às vezes, acha que na carreira do professor, o ensino superior é o Olimpo. São níveis. É o Olimpo. Então, assim, eu hoje sou professor de criança no fundamental, mas a hora que eu puder, eu vou dar aula para adulto na faculdade. Como se fosse uma progressão de carreira. Mas não é, mas muita gente pensa assim. E eu sempre pensei o contrário. Eu falei, não, eu quero ter um pé em cada área, porque quando eu estou dando aula para o aluno do 8º ano, eu estou entendendo as dificuldades de quem é professor do 8º ano, para que quando eu estiver dando aula para o professor que vai dar aula do 8º ano, eu passar para ele a realidade. Existe um conceito que é muito falado, assim, que às vezes o aluno não chegou preparado em determinado período. Ele não chegou preparado na faculdade, meio que criticando a educação que ele recebeu anteriormente. Né? Mas quem é que deu essa educação? Né? Por que não foi preparado um professor para dar uma educação melhor e chegar preparado na faculdade? É um pouco isso? É um pouco isso. A educação ela tem que ser vista de forma sistêmica. Não dá para você olhar como resolver, como melhorar a qualidade do ensino superior. Não dá para pensar isso sem pensar a qualidade do ensino básico. Todas as etapas são importantes. Todas são importantes porque a professora que está alfabetizando a criança, ela é tão importante quanto o mestrado, o doutorado. Na verdade, ela é mais importante. Né? Se fosse para fazer uma hierarquia de importância, eu digo, a pedagoga, ela é a que deveria ser a melhor remunerada, inclusive. Porque sem ela, você não aprende a ler, você não aprende a escrever. Sem ela, você não aprende. E não é bem, a realidade nossa não é bem essa, né? Não é bem essa, né? É aquela coisa. É o contrário. A gente, enquanto sociedade, dá muito mais prestígio para o professor universitário, doutor, blá, 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 quando você tem muitas pedagogas doutoras, mas que escolheram trabalhar no Fundamental 1, com criançada lá de 6 a 10 anos, o desafio é muito maior. E porque entendem a importância disso também. Entendem a importância. E o impacto é muito maior. Então, assim, é o que eu falo, para corrigir qualquer deficiência que tem ali no médio, na faculdade, você tem que voltar para a origem da coisa. Né? Mas, infelizmente, a gente tem ainda essa visão fragmentada da educação. Né? Então, assim, a gente privilegia mais quem está na ponta da formação do profissional, né? Porque o professor de universidade é o que vai efetivamente formar um médico, um advogado, um engenheiro. Mas, na ponta de cá da alfabetização, é que está a estrutura do pensamento. Né? Então, é o que eu falo. E por isso que você quis estar em todas essas frentes, ou seja, não percorrer, mas participar de todas essas etapas, até simultaneamente, para poder contribuir melhor. Para entender, até mesmo para entender como profissional. Então, assim, Você formava professores. Eu formava professores na época
E passava essa visão. E passava essa visão, exatamente. Eu dizia assim, olha, quando eu estou trabalhando com os meus alunos no fundamental, eu faço assim. Quando eu estou... Então, e isso de uma certa maneira era bacana, porque os alunos reconheciam essa experiência, né? Eu tinha alunos que falavam assim, professor, diferente de fulano de fulana, né, que está falando do livro que leu sobre o ensino fundamental, você está lá no front, você está lá trabalhando também no as suas alunas professoras que estão se formando. As minhas alunas professoras. Então, isso sempre foi um ponto importante para mim como educador. Isso tudo para dizer o quê? Que eu sempre tive uma visão muito crítica da educação, no sentido de que eu dizia para os meus alunos de licenciatura, né, os alunos que iam ser professores, o seguinte: a gente tem que entender o seguinte, o professor vai formar hoje, o professor vai formar o adulto que vai viver em 2030, 2040, 2050. Eu não vou formar o aluno que vai viver nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010. E, infelizmente, tem muito professor, sobretudo os de faculdade, que pensam assim, no meu tempo, quando eu fiz direito, o professor fazia assim. E aí, como o advogado que vai dar aula na universidade, ele não estudou para ser professor, o que ele vai fazer lá na universidade? Ele reproduz o que o professor dele fez. Então, meu professor dava questionário com 115 questões, vinha que decorar, ele vai cobrar isso do seu aluno, mas o seu aluno vai viver num mundo onde decorar não faz sentido nenhum. Que números de telefone você decora? Nenhum, porque o celular resolveu o seu problema para isso. Então, e isso não é um demérito. Não é um demérito. Isso não é antigamente que era bom. Não, porque, veja, quando não existiam celulares, eu precisava decorar os números. Era uma necessidade do mundo daquela época. E você tinha caderninhos de agenda telefônica, não vai decorar tudo. Mas e aí o caderninho todo, de tanto você consultar o caderninho, você acabava decorando. Né? Você não pegava um dia e falava assim, hoje eu vou decorar esse telefone. Era pelo uso. Era pelo uso. Né? Mas para usar o caderninho... Até porque na época a gente tinha que discar, é bem antigo, mas você tinha que digitar, você tinha que reproduzir o número. Reproduzir o número. Hoje você não precisa reproduzir nada, você não... Né? Então, assim, é um outro E mundo. não precisa. E você vai ensinar o aluno a reproduzir números se ele não precisa mais disso? Então. Será que a questão é a mecânica de reproduzir números? A mecânica de decorar as coisas? Ou a questão é ser crítico sobre as coisas? Então, a questão hoje é o que você precisa realmente guardar na sua cabeça. Né? Não decorar, mas guardar na sua cabeça. O quê? Então, que informação é importante? Isso é geracional. Isso muda. Isso é geracional, isso muda. Né? Então, por exemplo, você, assim como eu, a Lucimar, a gente passou por uma escola que fazia a gente decorar os afluentes do Rio Amazonas. Para quê? Para quê? Para responder na prova. Mas assim, na minha vida cotidiana, eu nunca precisei saber os afluentes. Eu entendo o que você está falando, mas ao mesmo tempo tem aquelas pessoas que perguntam assim, para que eu tenho que saber a fórmula de Bhaskara? Para que eu tenho que aprender matemática se eu não vou ser um matemático? Então, mas aí a matemática é um pouco diferente. Onde que tem o limiar entre o para que eu preciso disso e isso é importante para você? Então, aí vem o seguinte, por exemplo, matemática. Eu tive que dar aula de matemática na faculdade. Eu não sou da área de matemática, mas... Você já repetiu por causa de matemática? Eu repeti o 7º ano por causa de matemática. Mas aí calhou, na faculdade tinha uma turma de matemática básica, no curso de administração de empresas, e a minha coordenadora, né, ela falou, Edgar, eu preciso de alguém que consiga ensinar para essa molecada, não, porque já eram jovens e adultos. E aí o que acontece? Ela falou, você sabe matemática e você sabe ensinar, então você entra lá e se vira, porque sabe fazer conta. Aí o que acontece? Você perguntou, por que eu tenho que aprender Bhaskara? Eu não tenho que decorar a Bhaskara. Eu não tenho que decorar a fórmula, eu tenho que saber aplicar a fórmula. Né? Por que eu tô... Eu tenho que entender o mecanismo. Aí vem uma grande diferença entre eu compreender por que aqui eu estou fazendo uma multiplicação, por que aqui eu estou fazendo uma divisão. É diferente de eu decorar. Aqui multiplica, decorar aqui divide. Só decorar não resolve nada. Não resolve nada porque o nosso cérebro, ele
ele não gasta energia à toa. O nosso cérebro foi projetado biologicamente para poupar energia. Então, assim, ele não vai ficar guardando na sua cabeça uma informação que você não usa. O exemplo do telefone. Aqueles que você mais lia, mais usava, você guardava na cabeça. Os que você usava, você não guardava. Então, assim, faz sentido você decorar Bhaskara para entender como você resolve a questão. Mas você, na verdade... Porque entender como resolve, você está aplicando lógica. Você está aplicando um conhecimento que você vai usar em outros momentos da sua vida. Em outros momentos. Para resolver problemas. Então, por exemplo, uma equação de primeiro grau. X mais Y igual a... Uma coisa, o X vezes Y igual a 38. Bom, o que é X vezes Y? Né? É uma equação, é uma expressão matemática. Para um aluno de 8º ano, por exemplo, quando que isso faz sentido? O exemplo é muito abstrato. Né? Aí pega lá, João tem 10 maçãs. Aí ele tem 5 amigos. Né? Quantas maçãs ele vai dar para cada amigo? Divisão. É aquela coisa, essa é uma situação muito abstrata. Quantas vezes na sua vida você teve 10 maçãs que você dividiu com 5 amigos? Também é abstrato. É abstrato. Aí os caras chegavam na faculdade, porque o que acontece no curso de administração, tinha muita gente que chegava depois de muito tempo depois da escola. Né? A pessoa ficou 10, 15 anos fora da escola, daí ela já estava ali com seus 30, 40 anos, queria fazer uma faculdade de administração. Eu fui fazer publicidade com 33 anos. Então, aí você imagina... Eu cheguei lá, tinha coisa que não lembrava, tive que correr atrás. Aí você imagine que vai ter uma disciplina de matemática básica, vai ter ali equação, estatística. E aí você imagine se eu chegasse na faculdade e falasse para os caras, vamos lá fazer o seguinte, João tem 10 maçãs, o pessoal de administração. Mas daí você pensa assim, X vezes Y, onde você usa X vezes Y? Eu trabalho 40 horas na semana. Preço e quantidade. Eu trabalho 40 horas na semana. Meu salário é R$5 por hora. 40 horas vezes 5 dá o meu salário. Você faz isso para calcular o seu salário. Valor por hora. Você comprou um armário de cozinha de R$1.000 para pagar em 5 vezes. Quanto vai custar cada parcela? Então, quando você... Isso está mais na realidade das pessoas, dos estudantes, no caso da faculdade. Exatamente. Para entender. Então é uma questão de tornar a coisa prática. Não necessariamente prática, mas que seja significativo. Tem significado. Então aí você fala assim, como é que você dá aula de filosofia para um aluno de 14 anos, 15 anos? Você falou o primeiro exemplo dos afluentes do rio. Isso só vai ser interessante para um estudante de geografia, para um estudante de algo relacionado a isso. Sim. Fora isso, ele não é significativo. Não é significativo. Porque e a filosofia, então, não tem ninguém que se interessa. Pelo menos vamos pensar assim, para o Edgar, que morava em Sorocaba, sim, cujo único rio disponível em Sorocaba, que ele via pela janela. Aquele que ele via, não faz... Veja, não era significativo falar dos afluentes do Rio Amazonas. Talvez para uma criança que morasse no Amazonas... Eu acho que até falar sobre é válido, mas decorar. Não exigir que você guarde tudo isso. Saber em ordem alfabética escrever numa prova, né? Os afluentes, né? E se você não souber... E se você, por acaso, errar um deles, você reprova de ano. Você não sabe nada. Né? Você falhou. Então isso é complicado. Mas e a filosofia? A filosofia. Bom, e aí você fala assim, o que é a filosofia? Em 1 minuto. Bom, eu ia perguntar quantas horas de programa tem, porque essa resposta, né? Está sendo discutida há 2.500 anos. Já gastou 15 segundos. Já gastei 15 segundos? Então vamos lá. É mais fácil falar o que filosofia não é. Filosofia não é viajar na maionese. Filosofia não é falar qualquer bobagem. Não é ficar filosofando. Não. Mas hoje eu estou filosofando. Não é nada disso. Até é possível usar a palavra filosofia fora da filosofia. Fala filosofia de vida, né? Mas a filosofia acadêmica, aquela que a gente ensina na escola, aquela que a gente estuda como filósofo, ela nada mais é do que
a história do pensamento humano. Ela nada mais é do que a maneira como, no passado e atualmente, a gente pensa determinadas questões. Então, por exemplo, todo adolescente, ele vai, em algum momento, se pegar em questões onde ele vai pensar sobre a justiça. O que é justo? O que é mais certo? A vida não é justa. Né? São questões éticas. Por exemplo, eu vi o meu colega Edgar hasteando a cueca no mastro da bandeira. Eu conto para a irmã ou não conto? Não, a pessoa fala, eu vi o Edgar, Edgar é meu amigo, eu vi ele hasteando a cueca no mastro da bandeira. Quando a irmã Maria Elvira entra na sala e fala, quem fez isso? Aquele meu colega pode se pegar num dilema ético. Eu falo a verdade, porque falar a verdade ele sabe a verdade. Ele sabe a verdade. Ou eu acoberto o meu amigo porque ele é meu amigo. Aí porque vem o seguinte: a verdade tem uma consequência. O que é mais valoroso para mim naquele momento? É a verdade pela verdade ou é a minha amizade? Isso é uma questão de dilema ético. Isso é filosofia? Isso é Aristóteles. Aristóteles vai se pegar nessa questão. Quando um valor ele é virtuoso? Quando dizer a verdade é virtuoso? E quando não dizer também pode ser virtuoso. E quando não dizê-la pode ser um ato virtuoso. Vou dar um exemplo que talvez você já tenha vivenciado na sua vida conjugal. Sua esposa compra uma determinada roupa, né? E aí ela veste aquela roupa e ela pergunta para você: e aí, tô bonita? E você diz assim: tá. E aí vem o Aristóteles assim: mas você disse a verdade? Então veja, quando é virtuoso. Ou seja, você não gostou da roupa da sua esposa, você achou ridículo. Mas se você disser que não gostou, você vai arrumar um problema. Você vai dormir no sofá. E se o seu sofá não for muito confortável... Não é. Quer dizer, acho que não é. Já dormiu. Eu já falei. Então veja. Agora, para um aluno de ensino médio... Isso é filosofia. Isso é filosofia. Isso é um momento onde você está tentando entender qual é o conceito de virtude que você quer praticar. Falar a verdade todas as vezes é virtuoso. Muitas pessoas acham assim, a gente sempre precisa dizer a verdade. Né? Aí o filósofo vai dizer assim, mas será que sempre eu preciso dizer a verdade? Ele questiona. Quando a Anne Frank está escondida lá no sótão da família alemã, e o soldado nazista bate na porta e pergunta, vocês estão escondendo judeus aqui? Sempre dizer a verdade é o melhor? Ele diz, olha, não, tá, a família está aqui em cima, pode pegar lá. Porque eu sou virtuoso, eu falo a verdade. Então, a questão é, se você vai mentir por um bem maior, que é a vida de outra pessoa, ou se você vai mentir por um bem maior, que é a felicidade da sua esposa, essa mentira, ela não é um vício, ela não é algo pernicioso. Então isso é o que a filosofia ela pondera sobre as coisas. O pensamento que você falou, o pensamento. Nada é ferro e fogo. Aristóteles vai dizer que a virtude está no meio termo. A virtude é o meio termo entre os extremos. Para Aristóteles, os extremos são igualmente ruins. Vou dar um exemplo. Exemplo. Ficar sem comer o dia inteiro é ruim. É tão ruim quanto comer o dia inteiro. Onde é que está a virtude? Os extremos. Comer sempre, muito, comer pouco. Nada. Comer nada. Onde é que está o extremo? Onde é que está a virtude? No meio termo. Comer moderadamente. Por exemplo, a coragem. A coragem é tida como uma virtude. Sou corajosa. Onde é que está a virtude da coragem? Ela está no meio termo entre a covardia, não fazer nada, e a temeridade, fazer tudo. Então vamos pegar uma situação assim. O que é o temerário? É aquele que fala assim, solta o leão que eu pego ele no peito. Isso é burrice. O Aristóteles vai dizer, você não vai matar o leão. É um inconsequente. Você está sendo temerário, quer dizer, você não está temendo. Não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada. Extremo. É tão ruim quanto ter medo de tudo.
Onde é que está a virtude? É você saber o seu limite do medo. Isso aqui eu posso, eu vou. Isso aqui eu não posso. E não tem problema nenhum eu dar para trás, eu dar um passo para trás quando eu não posso. Né? Seria mais sensato. Então, quando eu levo isso para o aluno do ensino médio, eu não vou levar isso de uma maneira com os exemplos que o Aristóteles usava. Então, lá na Grécia, exatamente. Eu vou tentar dialogar com o universo do meu aluno. Né? E aí é que entra o Homem-Aranha. O Homem-Aranha? O Homem-Aranha. Peter Parker. Quem assistiu o episódio 8 vai lembrar que eu falei do Homem-Aranha. É fã do Homem-Aranha. Eu não gosto do Homem-Aranha. Eu prefiro o Super-Homem. Mas, enfim. O que acontece? O Homem-Aranha, né? Ele é um moleque lá que adquire os poderes. Sim. Com os poderes dele, ele poderia fazer o bem ou fazer traquinagem, ou não fazer nada. Né? Ou fazer o mal. Ou fazer o mal, né? Então, o que acontece? Né? Nessa questão da virtude. O que acontece? Quando ele escolhe não impedir lá um determinado não fazer nada, bandido que está ali porque no contexto, ele não está ganhando nada para isso. Porque na verdade, ele tem uma vida difícil. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele tem uma vida difícil e ainda tem que ficar ajudando os outros. Sim. E teve um primeiro momento que ele tem ele pensou isso. Esse questionamento. E aí o que acontece? Ele vê um criminoso fugindo e fala, vou pegar esse cara. Por que a polícia que pegue. Exatamente. Então, qual que é o resultado disso? Esse criminoso encontra o tio dele, o tio Ben, e mata o tio. Mata o tio Ben. Mas o que o tio Ben tinha dito para ele antes? Não, ali. Não foi na hora da morte? É na hora da morte? Eu não lembro. Você que é o especialista. É que tem várias versões. Mas o tio Ben fala para ele, pro Homem-Aranha, que grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. E isso ele só foi entender do jeito difícil. Quando ele perde o tio Ben. Por ter se omitido. Então veja. Em usar os seus grandes poderes. Exatamente. Aristotelicamente falando, se o Homem-Aranha tentasse impedir todos os crimes, ele não conseguiria. Porque ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele iria se frustrar, ele iria acabar ficando talvez muito descontente, muito... Mas se ele não impedir crime nenhum, ele também vai sentir o ônus disso. Então, o equilíbrio, né, dos poderes, quando usar o meu poder? Né? Dizer a verdade é um poder, mas quando dizer a verdade? Ela vai trazer mais ganhos do que danos. E geralmente é onde você pode usar. Isso. É no momento que você pode usar. Isso. Né? Então volta lá para o aluno que está vendo o Edgar hasteando a cueca no maço da bandeira e o meu colega pensando assim, se eu disser a verdade, eu vou ser virtuoso ou que dano eu vou causar? Um dano para o meu amigo. Eu vou causar um dano para o meu amigo? Ou eu vou causar um dano para a escola? Talvez para a classe. Ou para a classe. Então aí vem. Claro que isso vai depender muito para o dono da cueca. De como vão colocar essa questão. Mas veja, a questão é que não existe uma resposta pronta e acabada. E aí é que entra a filosofia. A filosofia é esse exercício de ponderar, de tentar entender. Até porque você está falando sobre um filósofo, uma linha de pensamento, e existem diversas que repensam as próprias filosofias. Não é? Sim, você vai ter Então, como eu falei, a filosofia é uma herança de 2.500 anos de história da humanidade. Então a gente vai ter momentos onde esses questionamentos serão questionados. Mas o principal aqui é entender assim, olha, eu preciso trazer a filosofia para o universo do meu aluno. Eu tenho que trazer... Não adianta trazer um texto clássico que não tem significado. Tem que fazer sentido para o meu aluno. Então, se a gente pensar assim, não precisa ir longe. Brasil Império. Eu dou aula de história atualmente também, no Fundamental. Estou trabalhando o Brasil Império com uma turma. O Dom Pedro II, o príncipe regente, ele é conduzido ao trono com 14 anos. Uma criança de 14 anos em 1831 não era uma criança, já era um adulto. Com 14 anos,
Ele estava assumindo responsabilidades de um adulto. Não existia um adolescente de 14 A anos. infância, a adolescência não é como a gente conhece. Não Na era verdade, como a gente a infância é uma invenção do século XIX, porque até então não existia criança. Não existia existiam, criança na Idade Média. pessoas com pouca idade. Com pouca idade, mas, por exemplo, na Idade Média, assim que a criança, né, assim que o ser humaninho fosse capaz de carregar uma ferramenta, ele estava trabalhando. Por isso que, além da filosofia, a história é importante também. A história é importante, a geografia, tudo. De novo, a educação, ela é a gente divide a educação em componentes para facilitar Mas elas não estão a separadas. existência da escola. Mas eles não são separados. Eles aconteceram Sim, juntos. é tudo simultâneo. E para ter uma visão mais global, eu preciso entender, eu Mas preciso olha, compreender tudo Você isso. estava falando da infância e dessa infância que não existia, mas hoje ela existe, né? E falando em infância, como é ser pai? Bom, eu fui pai aos 45 do segundo tempo. Literalmente, eu fui pai com 45 anos. Eita. Então, eu diria que até os 44, eu achava que eu jamais seria pai. Não estava no meu horizonte. Você chegou a um ponto De que você achou que não 44 seria mais. Por uma série de questões, Até relacionamentos pela que idade, vão e vão. você chegou numa idade e falou assim, agora eu não vou ser mais pai. Exatamente, não me via nessa função. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Veja, grande filósofo Joseph Klimber. Mas o que acontece? E por outro lado, eu desde os 22 trabalho com adolescentes e crianças. Certo. Você tem Então, essa assim, vivência. Sim, então assim, diferente talvez de uma pessoa que escolheu trabalhar numa fábrica, ser engenheiro numa fábrica, ou ser piloto de avião, enfim, eu vivia cotidianamente com adolescentes, com crianças, então eu estava ali em contato, né? Eu não era pai, mas eu era o tio de escola, o tio da escola. E tem os seus sobrinhos também, né? Também. Você teve também Tive em vários momentos. Tive o bom dos meus sobrinhos, né? Sobretudo o primeiro, o Henrique, é que quando você é tio é pai sem responsabilidade. Os sobrinhos que são os meus filhos, que eu explico lá no episódio 8. Você pode assistir. Isso. Então, eu sempre tive contato com crianças, tive contato com pais e mães, mas eu mesmo não tinha experiência. Eu falo que eu fui o professor, né, do filho dos outros. A vida inteira eu sempre cuidei, em algum período, em algum momento, em algum aspecto, do filho dos outros. Né? Inclusive, hoje em dia, eu dou aula para filhos de ex-alunos meus, para filhas de ex-alunos. Uma vez eu passei por uma situação que foi engraçada, porque eu estava na fila do supermercado e a moça que estava na minha frente, ela tinha sido minha aluna, e aí ela virou para mim, ela me viu, né? Ela falou, professor, tudo bem, não sei o quê, ai, que saudade das suas aulas, não sei o quê. Ela, mas eu fiquei sabendo que você também deu aula para minha avó. E no que ela falou isso, a moça do caixa olhou para mim assim, do tipo... o cara não parece ser... Tá bem conservado, né? Para 190 anos. Então, o Conde Drácula aqui, né? Não é possível, o quê? E eu olhei pra caixa assim, eu falei, calma. Matusalém? Eu falei, calma. Eu falei, a avó dela foi minha aluna na faculdade da terceira idade. Ela foi minha aluna já era avó. Já era avó, né? Porque senão a pessoa já estava achando que, né, de garzão Matusalém nasceu dando aula, né? Há 10 mil anos atrás. Eu costumo dizer, né, que a gente, né, lembrando que você é mais velho, o quê? A gente não viu o dilúvio, mas nós pisamos no barro. Na lama. Tava molhado, tava lama ainda. Não tinha secado ainda, não. É verdade. Então, o que acontece? Então, quando a Heloísa vem, né, eu namorava a Aline, a gente fazia um ano que estava namorando, e aí um belo dia a gente estava voltando da praia, e ela estava meio preocupada, assim, percebi que ela estava meio injuriada. Ela falou, vamos passar no mercado ali, pegar alguma coisa para comer, porque ele estava voltando da praia, não devia ter comida em casa, nada.
E enquanto eu estava no mercado, ela foi na farmácia, falou que precisava pegar algum remédio, alguma coisa. Aí eu falei, bom, a gente se encontra no carro. Então eu estava guardando as compras, daqui a pouco vem ela com o zoião desse tamanho, chorando. Já pensei, o que eu fiz de errado? Né? Porque, a gente sabe que a gente sempre... Né? Ocupada. O que eu fiz dessa vez? Né? E aí ela veio e mostrou o exame de gravidez, o teste de gravidez. Ela falou, eu acho que eu tô grávida. E aí foi uma coisa assim, foi um misto de pânico com incerteza, com alegria, com o que não fazer. E, bom, falei, vamos para casa, vamos comer alguma coisa, vamos sentar e vamos... E assim, então assim, a Elo não foi planejada, né? Ela veio no susto. Ela veio na nave espacial e largou lá. Eu e a Aline, a gente já namorava, a gente já estava numa relação há um ano já, bem estabelecida e tudo, mas a gente ainda não morava junto, enfim. Não tinha planos também para isso. As momento. Coisas, exatamente. E então a paternidade ela chegou para mim assim, toma que a filha é tua, né? Mas isso foi transformador. Você tá muito confortável, né? Isso foi transformador porque como eu falei, eu sempre fui o professor do filho dos outros. E aí de repente agora eu ia ter a minha filha, né? Quando a gente soube que era menina, inclusive, quando a Aline fez o exame de sequestragem fetal lá e tudo mais, e aí veio outra preocupação, eu vou ser pai de uma menina. A gente só sabe quando acontece. Eu era tio até. Se você ver no episódio 8, eu passei por isso também. Então eu digo, você só sabe quando você é o pai. Assim, então veio aquela coisa, eu vou ser pai de menina. Num primeiro momento, eu até me senti tranquilo. Eu falei, não, eu sou professor da pedagogia, eu já li Piaget, já li Vygotsky, eu ensino essas coisas. A maioria dos seus alunos são alunas. E assim, como professor da área da educação, eu sei como é que é o desenvolvimento cognitivo da criança, eu sei quais são as fases. Né? Então eu pensei assim, eu vou tirar de letra. Sim. Mas não podia ser mais burro, né, do que isso. Porque uma coisa é a teoria, uma coisa é você ter lido, uma coisa é você saber que Piaget fala que a criança, quando ela está lá na fase pré-oral, blá, blá, blá. Outra coisa é você ter uma criaturinha ali, sua. Né? Sim. Aí o bicho pega. Aí o Piaget vai passear. Até porque eu comecei a ter meio que uma paranoia de... Eu não queria ser professor da minha filha. Eu não queria ter uma filha para dizer, não, porque Piaget diz isso, então... Começar a doutrinar. Porque até então, se você perguntasse para mim quem é você, né, até os 44 anos, se você perguntasse quem é você, eu sou Edgar. Né? Edgar é o quê? Professor. Eu não era pai. Eu não tinha essa dimensão. Esse papel não me pertencia. Não, e aí, apesar de dar aula de sociologia por quase 20 anos, explicando papéis sociais, status sociais, e que existe um status de pai, e que existe um papel de pai, eu não desempenhava esse ainda era só teoria para você. Então, e aí... Máximo de tio. Do tipo, na sala de aula, mas pai. Professor, o que eu faço quando... Isso aí se vira, filho, isso aí é você, cara, eu tô dando aula. Aí, deixa eu ver aqui. Eu sou bem Clóvis de Barros, entendeu? O cara teve que escrever, mano, você só tem que ler, leia. Né? Não sou eu que vou dizer para você o que você vai fazer. Né? Então, eu tô mostrando aqui o Piaget para você agora. O que você vai fazer quando a sua filha... Aí veio... E aí tem um detalhe que é importante nessa construção do pai, que é a minha esposa Aline, na época, ela teve uma depressão pós-parto. Foi um momento difícil, né? Os primeiros meses da Heloísa foi um momento difícil, porque a Aline tinha uma dificuldade por conta da depressão. Eu estava trabalhando e muitas vezes eu tinha que faltar da faculdade, porque eu tinha que dar um suporte. E aí isso começou a dar um nó na minha cabeça. Assim, você está dizendo que o seu papel era mais do que normalmente é o papel de um pai em cuidar da criança. Você tinha que dar uma atenção muito maior do que normalmente você daria.
em função dessa depressão? Não que eu Não que normalmente você, não você, Daniel. Isso, isso. O pai hipotético, tô falando. É. Eu tive que assumir algumas. A gente, esse papel da sociedade, sempre a mãe acaba tendo que, né, desempenhar isso, mas muito mais do que os homens. Eu diria que eu tive que assumir um papel de cuidado, não por conta da Heloísa, mas por conta da minha esposa. Sim, então, assim, em alguns momentos eu tive que segurar algumas barras ali, né, que eu me sentia, na verdade eu me sentia mal porque eu não podia simplesmente largar o meu emprego, porque eu estava sustentando financeiramente aquele cenário. Eram dilemas. Mas ao mesmo tempo eu sabia que ao sair de casa e deixar a Aline sozinha com a Elô, isso estava sendo muito custoso para ela. Então, assim, foi um momento nebuloso na minha cabeça, né? Foi um momento nebuloso, mas ao mesmo tempo foi um momento em que eu entendi que ser pai vai muito além do que a sociedade espera, né? E não pelo que de pagar as contas e dar um tapinha na cabeça. E não pelo que eu estava fazendo, mas pelas situações que eu comecei a vivenciar. Então, assim, teve um dia que eu liguei na faculdade e falei, olha, eu não vou conseguir dar aula hoje, minha filha está mal, eu preciso levar a menina. Estava tempo seco, né, essas coisas, porque a Elô nasceu em março, né, finalzinho do verão, aí veio o outono, aquela coisa de tempo seco, ela estava com problema respiratório, e eu falei, eu preciso levar a minha filha no médico agora, né, e eu não vou poder ir dar aula. E da pessoa do outro lado diz assim, mas e a sua esposa? A primeira coisa que não importa a minha esposa, não importaria, ou não deveria importar a minha esposa. Eu sou pai dessa criança, nesse momento, eu estou optando por levá-la, estou comunicando, eu tenho direito a faltar, né? Porque eu poderia pegar atestado, inclusive, como acompanhante. É o que eu falei, a atribuição é da esposa, não é sua. Né? Mas assim, e naquele momento, eu tinha que levar também a minha esposa. Então, assim, e a minha esposa também está mal, porque a Aline também estava passando mal. Fisicamente, por conta do tempo e tudo mais. Então, o que acontece? Mas você vai ter que levar as duas, né? Assim, um questionamento que... Mercado de trabalho. Peraí, mas é minha filha, é minha esposa, né? Então, eu comecei a enfrentar situações que começaram a me trazer questionamentos que, aí é que eu digo, que enquanto professor, sociólogo, filósofo, eu tinha a partir de problemas de terceiros. De histórias. Eu li sobre isso em algum lugar. Histórias. Mas eu comecei a passar por aqueles problemas. E aí é aí que eu digo que eu comecei a entender muito mais, com muito mais valor a questão da paternidade. Né? Então, por isso que eu digo que a paternidade para mim foi transformadora. Bom, a Aline ficou bem, enfim, foi ali um período de 3, 4 meses, mas ela acabou passando por essa depressão, as coisas foram melhorando, tudo, né? Mas eu sempre tive uma posição proativa com a questão da Heloísa. Então, assim, a gente estava no shopping passeando, né? A menina fez cocô, deixa que eu vou trocar, né? E aí chega no fraldário, ou não tem fraldário no banheiro masculino, ou quando você entra no fraldário, é um ambiente predominantemente feminino, então daí entra o troglodita aqui com 1,90 m, com uma criança ainda mais uma menina, né? E aí de repente começa a trocar uma menina e limpar uma menina, né? As pessoas viam isso com uma certa estranheza. Você deve ter passado por situações porque você também é pai de menina. De eu estar sozinho no shopping com a criança pequena e ter que ir no banheiro. E você ter que levar ela no banheiro masculino. Porque é uma criança de 2 anos, de 1 ano. O que é... Porque eu tô sozinho, eu não vou entrar no banheiro feminino. Eu levo no masculino. O que é o pior ambiente para você levar uma criança, né? Porque, infelizmente... Mas se você entrar com cuidado, é possível. Não, sim. Porém, não existe nada que facilite, né, a vida de um pai que cuida de uma criança, menina pequena. Não existe. Porque é fora do comum, é fora do normal. Não é o normal, né?
né? E isso me inspirou a escrever sobre essas experiências, isso me inspirou a começar a compartilhar isso em sala de aula, porque aí vem aquela coisa, Aí sim, né? aí você colocava a teoria com a prática, Sim, aí eu com a levava, sua prática. eu levava para as minhas alunas de pedagogia, por exemplo. Se vocês estiverem lá na festinha da escola e o pai pedir para levar no fraldário da escola, o fraldário da escola fica num banheiro masculino também? Ai, professor, Ou num sabe espaço neutro, né? ou no espaço neutro? Ai, professor, sabe que não, na minha escola não. Então eu comecei a levar essas situações que eu vivenciava como um pai mais presente, mais ativo, né? Você tem um movimento da sociedade que fala muito dessa questão da paternidade ativa, né? E inclusive deixar muito claro o seguinte: não é uma questão de ajudar a mãe, não é ajudar, é você fazer o seu papel. Você não está fazendo isso para deixar a mãe menos onerada de alguma coisa. Não, você é pai daquela criança. Levar ela no banheiro também é sua responsabilidade. Alimentar também é sua responsabilidade. Trocar também é sua responsabilidade. Né? Então, para mim, isso foi muito significativo. E acabou me levando a levar essas considerações para a sala de aula também. Então, isso é uma questão que eu trato de forma, às vezes, transversal, inclusive com alunos do fundamental, do médio. Então, quando você está dando uma aula de história e está falando sobre os grandes vultos, opa, por que não tem mulher aqui? Proclamação da República. Por que não tem mulheres nesse momento da história no Brasil? Não tem ou não foi contado? Então, não tem porque elas não estavam lá, não tem porque não se registrou as que estavam lá, né? Ou tem e a apostila não está trazendo. Então, assim, eu sempre fiz esse diálogo, e aí que eu digo a questão do dialogar com as novas gerações. Porque, por exemplo, talvez lá quando eu fiz letras, né, na época que eu fiz letras, você não via meninas cursando engenharia. E hoje, muitas das minhas alunas querem cursar engenharia. Então, o mundo mudou em relação à mulher, pode ocupar outros espaços que antes não eram ocupados. Então, dialogar sobre essas questões, né? Estou pegando a questão do papel da mulher, da posição da mulher, mas o papel do homem, a questão do homem. Você pensa sobre o papel do homem, da masculinidade? Sim, eu penso nessas questões da masculinidade, e isso, inclusive, me levou a ser convidado para participar de um livro no qual eu escrevi um capítulo, que é esse livro aqui, O Futuro das Novas Masculinidades. Então, esse é um livro coletivo. É um livro coletivo, é uma obra coletiva, são 27 autores que falam sobre masculinidades, né, com várias concepções do que é a masculinidade. Então, são homens e mulheres, inclusive, falando sobre a questão da masculinidade, sobre vários vieses, né? Viés da economia, da cultura, da política. E acabou que eu fui convidado a escrever esse livro porque, nos últimos anos, eu, além da minha labuta diária, olha eu aí, esse é o meu capítulo. Além da minha... Isso. Além da minha labuta diária na sala de aula, eu tenho me dedicado já há alguns anos à escrita, a escrever crônicas. Mas assim, eu não tenho nada publicado oficialmente de crônicas. Eu escrevo num blog que eu mantenho, que é o Crônicas de um Terráqueo, tem um outro que é o Fragmentos do Agora, e eu escrevo muito nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Escreve essas crônicas. As crônicas, escrevo minhas crônicas e muitas... O que são crônicas? Crônica é um texto sobre o cotidiano, é um texto sobre o dia a dia, né? Um texto curto, normalmente a crônica é um texto curto, de rápida leitura, e que fala sobre um momento ou um aspecto do cotidiano, né? Cronos é tempo em grego, né? Crônica
vem dessa relação com o tempo. Você gosta desse tipo de escrita que você pratica regularmente? Regularmente. A crônica é onde eu me encontrei como escritor, como aspirante a escritor. E eu publico essas crônicas e muitas delas falavam sobre esse meu cotidiano de ser pai, esses meus problemas enfrentados enquanto pai de menina. Também falava sobre questões da educação e tudo mais. Então aconteceu no LinkedIn, que é um dos lugares que eu escrevo minhas crônicas, o Maurício Maru, que é um dos coordenadores aqui do livro, ele me segue no LinkedIn, ele gosta lá dos meus textos, curte, e aí um dia ele me chamou para conversar e falou, viu, tem um projeto aqui que fala sobre masculinidades e eu acho que você cabe nesse projeto. Aí eu participei das primeiras reuniões ali, fui entendendo qual que era a proposta e realmente fazia sentido trabalhar e produzir para esse livro. E aí eu escrevi um capítulo que fala sobre como foi a construção, de uma certa maneira, da minha visão de masculinidade, de alguém que nasceu lá nos anos 80, nos anos 70, né, que foi criança nos anos 80, que foi jovem, adolescente e jovem nos anos 90, e que foi ser pai aos 45 do segundo tempo, com 45 anos. Então, nesse livro, o capítulo que eu escrevo, ele traz um pouco dessa minha trajetória. Mas aqui a gente tem gente falando sobre a questão do homem no mercado de trabalho, do homem na terceira idade, falando questões... Tem outros autores que também falam das suas trajetórias, né, a relação com seus pais, relação com a questão da masculinidade nos seus momentos, e tem muitas autoras, mulheres, que também trazem as suas visões sobre a masculinidade. O título é O Futuro das Novas Masculinidades, uma descoberta social, política, econômica e cultural. Então, são vários, né? Vários autores. São 27 autores. 27 autores. 27 autores. Né? São 27 capítulos. Uhum. E... Então, você é uma ampla visão, né, de vários aspectos sobre essa questão da masculinidade. Isso, é uma visão que passa por esses 4 eixos, né, o social, o político, o econômico e o cultural, e passa por pessoas de idades diferentes, de panos de fundos diferentes, né, e que, na verdade, é uma grande reflexão sobre o que será a masculinidade daqui para frente. Porque, da mesma forma que eu falei que lá no século XIX não existiam crianças, né, a criança do século XIX já não é do século XX, já não é do século XXI. Né? Então, no viés sociológico, a gente costuma dizer que as classificações, elas vão se adaptando, elas são dinâmicas. Né? Então, o que significa ser homem hoje, 2025? Né? Será que aquela visão ainda... É uma coisa só, né? Você fica limitado a uma coisa só. Começa por aí, não é uma coisa, por isso que o título é As Novas Masculinidades. Que masculinidade está no plural? Porque ser homem não é necessariamente como era no meu tempo de criança. Então, homem não chora, homem tem que ser corajoso, homem tem que isso, homem tem que aquilo, homem tem que trabalhar. Não troca a fralda da criança. Não troca a fralda da criança. Né? Então, assim, os tempos mudam, as pessoas mudam. Né? Na filosofia, a gente tem aquela expressão, Zeitgeist, que é um termo, uma palavra alemã para expressar o espírito de uma época. Sim. Né? Então, assim, a masculinidade, de uma certa maneira, como qualquer outra concepção sociológica, ela precisa ser lida dentro do espírito de uma época. Né? Fosse nós dois fazendo esse programa, talvez, se fosse possível fazer um programa desse no século XIX, nós não estaríamos vestidos assim. Não. Isso aqui não seria vestimenta de homem. Por quê? Porque a gente teria que estar de chapéu, de gravata, de terno. Né? Se fosse em outros tempos, seria uma túnica. Uma túnica. E assim, obviamente que quem vivia naquele momento só conseguia enxergar o ser homem daquela forma. Como a gente vive aqui, a gente consegue ver o passado. Mas e o futuro? O que será ser homem lá na frente? Isso aqui é uma... E a questão aqui do ser frente. homem não tem nada a ver com a questão de sexualidade, com a questão
de opções ou de relacionamento, e mesmo não, né, mesmo se é homem enquanto marido, ou homem... Papel masculino. Porque o termo homem às vezes é mal compreendido, né? Às vezes a gente coloca o homem como oposição à criança. Então, o adulto. A gente fala para a criança, né, que é o nome do meu capítulo, seja homem. Né? Mas a criança não é um homem ainda, ela é masculina. Então nós estamos falando de masculinidade. A masculinidade pode ser a masculinidade da criança. O que é ser masculino quando se tem 5 anos de idade? E o que é ser masculino quando se tem 95 anos? Quem quiser saber, compre o livro nas melhores livrarias. Compre o livro e eu vou deixar esse exemplar aqui para vocês. Vou fazer uma doação para você. Não, você já ganhou. Eu vou deixar esse exemplar para o programa, para que vocês possam, inclusive, fazer um sorteio. Não, sorteio não. Como vocês decidiram... Fazer um concurso cultural. Concurso cultural. Nós vamos fazer um concurso cultural para você ganhar este livro aqui. Vai estar autografado? Vai estar autografado. Legal. Concurso inclusive com dedicatória à pessoa que ganhar, que for presenteada, que for selecionada. Isso. Como vai funcionar o nosso concurso cultural? Você que está assistindo o vídeo vai ter que se inscrever no nosso canal, né? Poxa vida, dá uma força aí pra gente, né? E uma vez inscrito no nosso canal, você vai fazer um comentário nesse vídeo. Aqui embaixo, na caixinha de comentário. E curte o vídeo também, né? Curte o vídeo e faz um comentário. Esse comentário, o que seria para você o futuro das novas masculinidades? Não precisa escrever uma redação, tá? Uma frase, uma coisa simples. O nosso Edgar aqui vai escolher o que ele considerar mais relevante para ganhar o livro. Combinado? É isso aí. Bacana. Então, lembre-se, se inscreve no canal, curte o vídeo e responde numa frase essa questão. O que para você são as novas masculinidades? Ou o que para você é a masculinidade do futuro? E aí eu vou analisar lá, e aí o que eu escolher... Você vai decidir quem ganha. O que eu escolher eu vou dedicar... Nós vamos gravar um vídeo. Nós vamos gravar um vídeo. Isso será divulgado, pessoal, vocês têm quanto tempo para fazer isso? Vocês têm 2 semanas, tá? 15 dias para responder. Daqui a 15 dias, nós vamos gravar um vídeo com o Edgar, escolhendo o que ele considerar como o vencedor. Nós vamos divulgar o ganhador nas nossas redes sociais, que vocês têm que seguir nossas redes sociais para saber que você ganhou. Então você se inscreve no canal, curte o vídeo, coloca sua resposta e segue essa rede social aqui. Daqui a 15 dias, a gente publica o vídeo com o ganhador e nós entregaremos o livro, ou enviaremos, se não for daqui da cidade de Sorocaba, enviaremos gratuitamente para o vencedor. Poxa, que legal, Edgar. Então, pela sua trajetória, assim, você sempre deu aula, né? Você nunca trabalhou, só deu aula? Olha, faz 30 anos que eu escuto essa piadinha infame. Esse é o momento perco, irmão, mas não tem a piada? Só dá aula, professor, não trabalha? Isso. Não, eu durante um bom tempo, eu fazia as duas coisas. Eu trabalhava durante o dia com informática e dava aula à noite, na época do Objetivo. Mas depois que eu saí do Objetivo em 2005, eu parei de trabalhar e só deu aula. Teve aí um momento aí de pausa por conta da pandemia, né? Aqueles 2 anos pandêmicos foram um pouco conturbados, mas atualmente leciono no Colégio Sorocaba, colégio aqui da Zona Norte. Trabalho com fundamental e médio lá, com filosofia, sociologia, história e geografia. E também dou aula particular, né? Trabalho com reforço escolar, então, aproveitando para fazer o break comercial, né? Se o pessoal da audiência estiver precisando aí de reforço escolar para ensino fundamental, médio, filosofia, sociologia, língua portuguesa, história e geografia, eu atendo alguns alunos em aulas particulares. Vamos colocar seus contatos aqui. Isso, coloca aí os contatos.
E, eventualmente, eu dou palestras sobre o tema da masculinidade, né? Com o lançamento do livro, tem aparecido alguns convites para falar em alguns momentos sobre essa questão da masculinidade. E como eu não consigo me livrar da tecnologia, né? Embora hoje eu esteja totalmente dedicado à área de humanas, há 2 semanas atrás eu dei uma palestra para o pessoal da ZF sobre inteligência artificial. Uma palestra mais filosófica, né, sobre as consequências da inteligência artificial no mundo corporativo. É uma palestra que aconteceu no dia 20 de outubro. Então eu tenho, além da sala de aula, eu tenho me dedicado às palestras, às aulas particulares e à escrita, né? E aí também, se puder colocar aqui embaixo o endereço dos blogs, eu tenho me dedicado à escrita das crônicas, né? Talvez o meu plano para a aposentadoria seja conseguir me firmar aí como um cronista, talvez conseguir publicar um livro exclusivamente de crônicas, né? De minha produção, mas legal, não? O editor vai deixar todos os contatos aqui. Isso. E assim, nós estamos finalizando, tá, pessoal? E para finalizar esse momento aqui, a última pergunta, a pergunta final. Edgar, olhe para a câmera da verdade e responda o que é a vida. É brincadeira. A bujanra. É brincadeira. Dá um abraço, a única coisa falsa. Uma coisa mais falsa desse programa. Mas nós temos um agradecimento. Vamos da história. Um abraço. Volta o abraço. Como que se você tivesse que dar uma frase, um pensamento, uma frase ou um pensamento sobre tudo que você falou pra gente aqui, qual seria? Olha, eu vou escolher não é bem uma frase, mas é uma ideia que está no Paulo Freire. Paulo Freire é um dos referenciais teóricos que eu sempre adotei na minha vida como educador, e vai fazer sentido em relação a tudo que eu falei aqui. Paulo Freire diz o seguinte: nós somos seres inacabados, incompletos e inconclusos. Por isso, nós estamos sempre mais. Nós somos sempre mais. Então, se você parar para pensar, o Edgar lá, que repetiu 2 anos no colégio, não terminou ainda. Ele ainda é alguém incompleto, inacabado e inconcluso. O que eu vou ser daqui 5 anos? Não sei. Não sei. Eu posso até planejar, mas não sei quem eu serei daqui 5 anos. Então, acho que a frase que eu quero deixar é essa: todos nós somos seres inacabados, incompletos e inconclusos. E justamente por isso podemos ser sempre mais. Podemos sempre ser algo além do que somos hoje. Muito bom. E nesse caso você será mais presenteado nesse momento. Uma lembrancinha do nosso programa. Olha, que bacana. Pela sua participação. Olha. Pode abrir. Pode abrir aqui? Pode. Precisar de um... A Lucimara tinha falado pra mim que tava facinho de abrir. Não, tá. Que não tinha nada. Olha, eu nem gosto disso. Minha esposa, uma caneca. Olha, comigo aqui ainda na caneca, que bacana. Eu sou fã de caneca. Sou fã. Curte uma caneca? Tudo em casa eu bebo em caneca. Eu tenho várias. Caneca ou caneco? Caneca. Pode ser o caneco. É a foto do livro. É a foto do livro. Foi combinado. Eu só vou ter que esconder ela da minha esposa, porque minha esposa não aguenta mais eu trazer uma caneca nova em casa. Outra caneca? Outra caneca, mas enfim. Amanhã meu café... Você tem alguma com a sua cara? Tem, né? Não tenho. Nenhuma? Não, caneca assim com a minha cara, não. Essa vai ser a primeira. Legal. Valeu, muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Oi, pessoal. A minha voz está diferente e os meus cabelos também.